Ora viva, boa tarde, caros telespectadores da TV Zimbo. Está no ar mais uma edição do programa Na Quadra com as Estrelas, o programa que conta a real história do basquetebol e dos seus intervenientes. Hoje tenho aqui em estúdio uma das maiores referências do basquetebol angolano, o grande poste principal do 1º de agosto e da Seleção Nacional. Como está, Kikas? Boa tarde e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Estar sentado e fazer parte desse programa significa que algo de bom foi feito no passado, portanto, obrigado. Muito obrigado. E o Kikas é dessas pessoas que contribuiu para os bons feitos desta modalidade no passado, por isso é que nós também nos sentimos de facto honrados em tê-lo aqui para poder contar e partilhar com todos nós um bocadinho dessa sua história e passagem pelo basquetebol. Já agora, para começar, quem é Joaquim Gomes Kikas? Bem, antes de mais nada, não foi aquilo que eu planeei. O que eu planeei, na realidade, foi tentar jogar basquete, tentar fazer algo de bom, algo de positivo, e calhou-me escolher esta modalidade, ou a modalidade é que me escolheu. Portanto, o meu nome é Joaquim Gomes, mais conhecido por Kikas. Tenho 39 anos de idade, sou de 1980. Portanto, o basquetebol tem sido a minha maior paixão, a minha maior alegria também. E, portanto, é uma coisa que eu digo sempre: orgulho-me de ser angolano. Orgulho-me de ser angolano e orgulhei-me durante esses anos todos de ter representado a nossa seleção nacional, que muitas alegrias me deu pela oportunidade de poder conquistar algo para o nosso país. Também a nós, exatamente, como e sinto aficionados. Já agora, quando é que começou a jogar basquetebol, Kikas? Bem, eu comecei em 1994, oficialmente, porque antes disso já praticava basquetebol de rua, né, no meu bairro, na Praia do Bispo. Também nas escolas onde eu passei, no Benfica, no bairro Benfica, no Mútuo Iaquevela, no próprio Prunive. E, portanto, mas oficialmente comecei em 1994 no Petro Atlético de Luanda. Foi lá onde eu comecei a dar os primeiros passos, a jogar o basquetebol organizado ou oficial. E, portanto, foi uma época boa, foi uma época divertida. Mas, felizmente, aonde eu passei o resto da minha carreira, onde eu conquistei os melhores e maiores títulos, foi mesmo no 1º de agosto. Foi lá onde eu dei continuidade a grande parte da minha carreira, é lá onde eu estou hoje e sinto-me orgulhoso por isso. Mas refira-me que só jogou em 2 clubes a nível nacional, certo? Só o Petro 1º de agosto. Exatamente. Mas sei que o Kikas teve uma passagem internacional, primeiramente pela América, no ano jogou na NCAA, e depois acredito que também passou pela Europa. Diga-nos, por favor, quais clubes representou a nível da América, Universidade e também na Europa. Exato. Bem, eu vou reformular assim de uma forma rápida. Eu comecei em 94 no Petro, portanto entrei para o escalão de iniciados, na altura fazia parte da equipa de iniciados e logo depois de um mês puseram-me também a representar a equipa de sub-16, porque já tinha talento, e 2 ou 3 meses depois puseram-me a fazer tripla categoria. Portanto, é uma das coisas que hoje já não se faz, mas naquele tempo ajudou muito a desenvolver rapidamente. E depois de 2 anos, em menos de 2 anos, o professor Vladimir Romero identificou um talento em mim e convocou-me logo para fazer parte da equipa sénior, treinar pelo menos 2 vezes por semana com a equipa sénior. E, portanto, no meu primeiro ano joguei a tripla categoria, iniciados, cadetes e júniores, mas depois no segundo ano tive que abdicar do escalão de iniciados para fazer a tripla categoria, que é cadetes, júniores e séniores. Portanto, foi uma época muito boa. Foi uma época em que conseguia fazer entre 50 a 60 jogos por ano, que era muito bom, isto combinando entre os cadetes, júniores e séniores. Nos séniores era difícil jogar porque a equipe era fortíssima, mas tinha talento suficiente para treinar, e nos jogos supostamente com as equipas pequenas
eu conseguia jogar. E, portanto, foi uma época muito boa e em 2000, logo após o africano de 99, que foi o meu primeiro ano na seleção nacional, oficialmente foi em 1997, logo após Angola ter perdido o campeonato africano do Senegal, exatamente. Também foi esta Não, eu não fui. Logo após Angola ter perdido, meses depois, se não me engano, em dezembro de 97, Angola foi convidada a participar num torneio internacional em Dakar, porque o Senegal estava a fazer a preparação para o Campeonato do Mundo, e foi exatamente lá, eu tinha na altura 17 anos de idade, foi lá onde eu oficialmente comecei a jogar pela Seleção Nacional. E em 99 fui convocado para fazer parte do grupo de trabalhos para o Afrobasket. Cá na Cidadela, certo? Cá na Cidadela. Eu na altura, em 99, isto já com 18 anos, eu já fui considerado, por mérito próprio, o melhor ressaltador do Campeonato Nacional. Tenho esse troféu em minha casa, para quem tem dúvidas, como se diz. Portanto, com 18 anos fui considerado o melhor ressaltador e, claro, estava entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Nacional. Portanto, para esta nova geração, portanto, isto é um feito porque comecei muito cedo. Jogou o campeonato 99, cá na Cidadela. Como é que foi essa experiência? Bem, Alcino, para não me perder, deixa-me só terminar, se faz favor. Portanto, em 2000, rumei para os Estados Unidos em bolsa de estudo. Não, mas perdão, desculpa-me, Kika. Mas jogou o campeonato em 99, representou Angola no campeonato organizado cá na Cidadela? Exatamente. Ok. Exatamente. Joguei pela seleção, estive entre os 12, foi Para mim, aquele momento foi um dos momentos mais altos da minha carreira, porque independentemente de eu já ter sido premiado como um dos melhores jogadores no campeonato nacional, eu não tinha certeza que iria ficar nos 12, porque há quem diz que aquela foi a seleção, uma das seleções mais fortes que Angola já teve. Estávamos a organizar para ganhar, depois do desastre dos anos antes em Dakar. Exatamente, principalmente na minha posição. Não diria tanto nas outras posições, mas na posição 5 vou falar da pré-seleção, havia o Jean-Jacques, havia o Ângelo Vitoriano, Justino Vitoriano, Nelson Sardinha, David Dias, portanto o próprio Mário Bellarmino. E, portanto, era uma seleção fortíssima. Eu estava ali com 18 anos de idade. Portanto, estávamos a falar da nata do basquetebol nacional e africano, porque o Jean-Jacques está no quadro de honras, é considerado o melhor jogador africano em todos os tempos. Portanto, melhor do mundo, não? Há que se respeitar e, portanto, ter a capacidade de ficar naquele 12, portanto, é algo de se tirar o chapéu. Não sou a pessoa exata para falar disso, mas há que se tirar o chapéu. E, portanto, foi bom, foi divertido, e especialmente pelo campeonato ter sido realizado cá em Angola, teve um sabor especial. Falava agora sobre a passagem na América. Foi, a partir de 2000 foi para estudar nos Estados Unidos e acabou jogando na universidade, certo? Exatamente. Eu fui observado por olheiros do basquetebol universitário e ganhei uma bolsa de estudo. Tive vários contactos, na realidade. E o olheiro de Valpo, ou seja, de Valparaíso, foi o que mais elucidou-me, foi o que mais demonstrou interesse, foi o que mais ligou para a minha família, foi o que mais contactou a embaixada. Portanto, eu senti uma certa honestidade, eu senti um certo compromisso, essa é que é a verdadeira palavra, e, portanto, assumi um compromisso com aquela universidade e eles trataram de tudo o que foi necessário para eu rumar para os Estados Unidos, e fui. Foi bom, foi uma experiência. Então, Kikas, na verdade, o que me está a dizer agora é algo novo. Kikas, quando sai de Angola para jogar na América, foi praticamente por um convite da própria universidade. Não foi o Estado angolano, o Petro, que enviou para jogar nos Estados Unidos, certo? Exatamente.
exatamente. Foi por bolsa da Universidade Americana, que é a Valparaíso. Isso é Indiana, certo? Exatamente, exatamente. E foi uma experiência boa, cresci muito como jogador. Felizmente tive a oportunidade de ser campeão de duas conferências, por 2 anos, vencedor da conferência. Tenho o meu anel lá em casa, tenho 2 anéis. Sim, são várias conferências, né? São várias. Na altura era chamada Mid-Continent. Agora a conferência mudou de nome, chama-se Verizon. E, portanto, foi divertido, tive bons jogos, defrontei as melhores equipas do campeonato universitário, defrontei Duke, defrontei o Kansas, defrontei os Indianas, que é a Indiana do famoso Bobby Knight. Ele já não estava lá na altura, mas é uma equipa com um historial enorme. E, portanto, foi bom. Fala um bocadinho da experiência na Europa. Sei que também acabou jogando, depois de terminar a sua formação na América, acho que na Alemanha e Holanda, certo? E até chegou a ser campeão nessas paisagens também. Exatamente. Eu logo após a minha saída dos Estados Unidos rumei para a Alemanha, para a cidade de Colónia, concretamente na equipa do Rhein Energy. E o campeonato alemão é um dos campeonatos em maior desenvolvimento a nível da Europa. As equipas alemãs nesse exato momento são fortíssimas e eu tive o privilégio na altura de ser contratado por uma das potências do campeonato alemão, como eu já disse, que é o Rhein Energy. Era uma equipa fortíssima, bem orientada pelo treinador sérvio, que é hoje o treinador da equipa do Mónaco de França, que é o Sasha Obradovic, que fez parte da célebre equipa da Jugoslávia, que em 2006 ganhou... que em 2003 ganhou o Campeonato do Mundo em Indianápolis, com Vladivac e tantos outros jogadores sérvios. E, portanto, foi uma participação muito boa. O campeonato alemão é super difícil, tem equipas super competitivas, com jogadores sérvios com boas envergaduras e tudo mais. Mas infelizmente consegui ganhar a taça da Alemanha, mas infelizmente no campeonato nacional não tivemos uma boa qualificação, uma boa prestação, e portanto fruto disso decidi rumar para o campeonato holandês, porque queria jogar mais. Na Alemanha jogava assim, tinha 20 minutos por jogo, às vezes um bocadinho mais, 25 minutos. Mas queria mais, preferi ir para a Holanda. Como foi essa experiência na Holanda? Preferi ir para a Holanda, queria ser líder, queria estar mais envolvido e tudo mais. Na Holanda foi bem melhor, consegui ganhar o campeonato holandês, tinha a medalha de ouro de campeão holandês. Portanto, foi uma experiência boa também. O campeonato holandês não é assim tão forte como o campeonato alemão. Foi uma passagem curta e após o campeonato holandês eu tive bons contactos aqui com as equipas angolanas para regressar, então... Nós temos aqui, alguns compromissos publicitários para honrar. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para o que vai acabar de contar essa história. Exatamente. Tá bem. Pois é, esta conversa boa com Joaquim Gomes Kikas, uma das maiores referências do basquetebol nacional, posto principal do 1º de agosto e da Seleção Nacional de Angola e também capitão das respectivas equipas. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Ora viva, estamos de volta, é a segunda parte do nosso programa, essa conversa boa com Joaquim Gomes Kikas. Kikas falava pouco sobre a introspeção na Europa, especialmente a Alemanha e também a Holanda. Depois dizia-nos que acabou voltando para Angola, certo? Exatamente. Eu tive, ao longo deste processo todo do estrangeiro, né?
Portanto, eu sempre tive contactos com, ou seja, as equipas de Angola sempre contactaram-me no sentido de poder regressar, de poder representar as equipas cá. E, portanto, eu nunca fechei a porta a esta eventual possibilidade de regressar, mas era algo que não me passava pela cabeça assim tão cedo. Mas com o passar do tempo, portanto, eu fui pensando na possibilidade de poder voltar, porque também tinha que me organizar aqui em Angola, não só financeiramente, desculpa, mas economicamente, precisava de me estabilizar, organizar a minha vida por cá. E foi daí que tive uma boa proposta do Petro. Tive uma boa proposta para o Petro e foi algo que foi acordado verbalmente e cheguei à conclusão que, ok, se calhar é a altura para regressar. E decidi fazer esta mudança. Só que, na altura que eu regresso para o país, que era para fecharmos o contrato, infelizmente as coisas não correram bem. Portanto, aquilo que foi proposto, aquilo que foi negociado, não aconteceu, as coisas foram alteradas. E portanto, as pessoas esqueceram-se que eu era um profissional, ou seja, sou um profissional e cumpro com aquilo, com o meu trabalho, cumpro com as minhas palavras. Portanto, eu até hoje, apesar de já ter deixado de jogar, a minha ética de trabalho não mudou, continua a ser a mesma. Portanto, eu tento no máximo cumprir com as minhas palavras, só assim que eu consigo cumprir com o meu objetivo. Então eu sentia que as coisas não estavam a correr como eu planeei, então foi daí que eu decidi ir para o 1º de agosto, portanto, ou seja, apresentei a proposta ao 1º de agosto, pedi ao meu agente na altura que me representava para apresentar a proposta ao 1º de agosto, e o 1º de agosto não pestanejou. O 1º de agosto não pestanejou, o 1º de agosto apenas pediu-me 2 dias para poder tratar disso. Em 2 dias depois de 2 dias assinei o contrato. Comecei logo a jogar e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida porque senti que dei um passo em frente, porque o Petro foi a equipa onde eu comecei, foi a equipa onde eu dei os primeiros passos. Orgulho-me disso, porque fez parte de um passado bom da minha vida, portanto, e aproveito aqui a oportunidade para agradecer todas aquelas pessoas que, de uma forma direta ou indiretamente, ajudaram a concretizar os meus objetivos. Portanto, o meu muito obrigado. Portanto, para continuar, quando eu assinei para o 1º de agosto, portanto, no meu primeiro ano foi um ano muito difícil, foi um ano de adaptação. Perdi o campeonato, ou seja, a equipa não conseguiu ganhar o campeonato. Portanto, mas 2006. Portanto, mas logo após 2006, o 1º de agosto ficou 2 anos e meio sem perder um jogo. 2 anos e meio. Portanto, as estatísticas estão aí, os números estão aí, os números não mentem. E, portanto, foi uma fase de total domínio, não só em Angola como também em África. Vencemos. Eu participei em 6 finais consecutivas do Campeonato Africano pelo 1º de agosto. Portanto, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Fez parte da fortíssima seleção, da fortíssima equipa do 1º de agosto, Lutonda. Exatamente. 6 finais consecutivas do Campeonato Africano de Clubes. Aquilo foi o top do 1º de agosto. Exatamente. Composto principal e capitão também na altura. Exatamente, e foi bom, porque foi um domínio total do basquetebol africano. Nacional e africano. Eu prefiro falar mais do africano, porque eu sentia que havia momentos quando a equipa do 1º de agosto entrasse para o campo, as pessoas, ou seja, entrasse para o arena ou estádio, as pessoas queriam saber se já chegaram, quem chegou, se o Kikas está presente, se o Kikas vai jogar. Nós na bancada a ver os jogos das outras equipas, os jogadores adversários passavam por nós e faziam esse gesto, por favor. E se a seleção angolana está a jogar? Seleção, 1º de agosto, portanto foram anos de tudo. Eu diria que o 1º de agosto na altura é a seleção angolana. Exatamente. E graças a Deus
sempre tive bons colegas ao meu lado, não poderia terminar essa entrevista sem falar de um deles ainda está no ativo, que é o Armando Costa, o Felizardo Ambrosio, portanto, o Carlos Almeida, o Miguel Lutonda, o próprio Walter Costa, portanto, o Maiser Alexandre, o Vítor Musadi, o Abdel Bucar. Portanto, estou a falar particularmente do 1º de agosto. Portanto, foram bons momentos, o Rodrigo Mascarenhas, o Francisco Jordão, os estrangeiros que por lá passaram, portanto, o Reggie Moore, o Cédric. Portanto, sempre tive bons colegas e que de uma forma ou da outra sempre fomos capazes de fazer bem o nosso trabalho. Muito bem. E falando em jogadores, Kikas, infelizmente o basquetebol mundial perdeu uma das grandes referências, uma das maiores lendas do basquetebol mundial, Kobe Bryant. Sei que o Kikas teve a sobeja oportunidade de partilhar a arena, a quadra de basquetebol com essa grande figura e como adversário do mesmo nos Jogos Olímpicos e não só também mundiais. O que tinha a dizer sobre esta pessoa? Infelizmente ele já não faz parte do mundo desde o passado domingo, dia 26. Exatamente. Estamos a viver um momento trágico. Isto é uma tragédia mundial, posso assim dizer. Portanto, é um momento difícil para todos nós, não só os amantes da modalidade, como também os amantes do desporto, porque Kobe é uma referência mundial, não só pelos títulos que conquistou, não só pelos seus feitos, mas eu vou muito pela sua ética de trabalho. O Kobe teve uma ética de trabalho e teve uma particularidade muito especial, que se a maioria de nós, atletas ou ex-atletas, entendermos, facilmente conseguiríamos atingir o sucesso. Recordas-te já agora de alguma passagem na quadra de um jogo interessante em que fez parte, teve também o Kobe como adversário? Bem, 2006 defrontámos os Estados Unidos, o Kobe... Foi Beijing na China? Foi Beijing, sim. Portanto, lembro-me perfeitamente do Kobe, principalmente no túnel, né, que dá acesso aos balneários. O Kobe parou para posar para fotografias com todos nós, foi muito simpático, foi muito amigo, até ele fala um bocadinho de espanhol, trocou algumas palavras com alguns de nós em espanhol, que ele viveu durante muitos anos na Itália, também fala muito bem o italiano, que assimila-se um bocadinho ao espanhol. E o Kobe foi divertido jogar contra ele, porque, como nós dissemos, temos o mesmo tom de pele, racismo à parte, né? Ele foi muito simpático connosco, ele chamava-nos de irmãos, hermanos, lembro-me perfeitamente dessas palavras, hermanos. Muito obrigado. Kikas, agora falando sobre quadra, jogos e tudo mais, diga-nos qual era o movimento característico do Kikas na altura, quando ainda não ativo. Foi que ele jogou na posição 1, posição 5, foi um poste. Boa pergunta, muito boa pergunta. Um dos meus grandes amigos na Seleção Nacional e na 1º de Agosto durante muitos anos, que é o Vítor Musadi, que nós temos uma boa relação, uma relação de proximidade até agora. Ele, quando me vê, ele chama-me de rotação. Portanto, para dizer o quê? É o movimento de rotação pela linha de fundo e fazer a rotação e bandeja invertida. Portanto, este foi um movimento peculiar meu, mas aliando este movimento era o 2 dribles a receber a bola debaixo do cesto, né? 2 dribles com a mão esquerda para o meio e depois virar para a linha e semi-gancho. Este era o meu passaporte. Sem saudade deste tempo? Sinto saudade. Temos aqui uma bola de basquete, que tal experimentar na quadra aqui? Sinto saudade. Eu lembro-me no Mundial de 2012 em Indianápolis,
eu fiz este semi-gancho à frente do Pau Gasol há quase... aí a cerca de uns 5 ou 6 metros semi-gancho. E quando a bola entra, o Pau Gasol dá-me assim uma olhada, como quem disse, esse gajo é maluco, não sei como é que ele faz isso. E para mim isto foi senti-me orgulhoso porque é uma estrela a ficar chateada comigo. Sim. Vamos lá ver isso ainda. Vamos. Pois é, então é isto. Basquetebol sempre foi a minha vida, sempre foi a minha paixão, sempre foi o meu amor. Basquetebol sempre foi o meu veículo e eu amo este desporto. Estamos de volta em estúdio, vimos aí Kikas. Epá, o Kikas ainda pode jogar, pá, por que não volta a jogar? Mas agora precisa de ti, pá, ainda vi agora o Petro e o próprio Inter dar-vos aí algum trabalho nessa posição, sim? Havia uns miúdos interessantes? Não sei, acredito que não, já não tenho um capital para isso, mas a verdade é que o basquetebol está no sangue, o basquetebol está no coração. Não morre, sempre, né? Como se diz, quem aprende não esquece, e eu vivo para isso, apesar de já não estar na esquadra, mas continuo diretamente ligado à modalidade e amo o desporto, amo o desporto. Exatamente, é verdade, muito bem. Pois é. Estamos no fim da segunda parte, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para ouvir mais aqui dessa grande figura do basquetebol. Pois é a terceira e última parte do nosso programa, essa conversa boa com Joaquim Gomes Kikas, posta principal da Seleção Nacional do 1º de agosto. Kikas, falou aqui sobre bons momentos, né? Em Indiana, também quando regressou no 1º de agosto, ganharam cerca de 6 campeonatos africanos. A vida, independentemente de bons momentos, existem aqueles maus momentos. Qual foi o pior momento em toda a sua carreira? Bem, o pior momento foi, sem sombra de dúvidas, em 2001, em abril de 2001, quando eu lesionei-me gravemente do joelho esquerdo, isto já nos Estados Unidos, que eu fui tentar finalizar uma jogada de contra-ataque,
tentei fazer um smash e caí mal e acabei por rebentar ou fraturar o ligamento crucial do joelho esquerdo. Portanto, tive que ser submetido em maio a uma intervenção cirúrgica do ligamento em 2001. E graças a Deus consegui recuperar, graças a Deus, após a lesão, consegui tornar-me um jogador mais forte, mais eficaz e acima de tudo, mais cauteloso. Fala-nos quem era o colega na altura, no 1º de agosto, na seleção angolana, que dava confiança em jogar, que ele sentia-se bem. Sei que até há pouco falou sobre vários jogadores, mas gostava que falasse de forma minorizada. Quem era o jogador que dava alguma confiança em jogar? Bem, confiança na realidade eram todos os jogadores, todos os colegas sempre deram grande confiança, mas falando propriamente, o Miguel Lutonda sempre deu muita confiança, o Carlos Almeida também sempre deu muita confiança, o próprio Armando Costa sempre pude contar com eles, na seleção nacional o Vítor de Carvalho, o próprio Carlos Moraes também sempre deu muita confiança. E portanto foram muitos, o próprio Jean Jacques também em 99, sabíamos que tínhamos ali o nosso poste com quem poderíamos contar, porque tínhamos ali um Tunge que era uma super estrela, um jogador praticamente imparável e foi parado na final e portanto, graças a Deus ou felizmente os meus colegas sempre estiveram à altura das exigências. Falando de jogadores, temos até aqui uma surpresa para ti. Alguém ligou em direto para o nosso programa para falar do Kikas. Então vamos ouvir o que esse amigo tem a falar sobre ti. Falo Vitor Gonzalez, liguei para falar da exposta, extremo posta. Joaquim Gomes Kikas, um amigo, um colega, um adversário, alguém que eu considero muito, ganhamos muitas coisas juntas, um homem de família, um amigo dos meus filhos, uma pessoa que já tenta se dar bem no mundo do registro desportivo, desde o 1º de agosto, na área do basquetebol. Um companheiro, alguém que uma pessoa pode contar sempre nas batalhas, nas finais, e daquelas pessoas que vão para o campo sem medo, enfrentam os adversários. Estava a perfil em 2003, quando nós fomos no Mundial de Indianapolis, jogamos contra o Yao Ming, de 2030. Olha, por que a gente só acredita? O que vai acontecer quando houver uma troca? Vamos só aguentar, depois resolvemos mais à frente. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer para ti, ao Kikas, no puto. Estou sempre disposto para aceitar os seus desafios, para jogar na rua e no off. E continuar a ser essa pessoa que tu és, né? Chato, alto e o preferido da família. Um abraço, do fundo do coração. Pergunta. Obrigado, Musadi, obrigado pelas palavras. Sinto-me feliz por causa disso. O Musadi, por acaso, já travamos grandes confrontos como colegas, como adversários, mas falando especificamente da seleção, já nos ajudamos muito. E nunca foi fácil defender o Yao Ming. Vou falar um bocadinho disto. Nunca foi fácil defender o Yao Ming. Que é uma passagem, rola nas redes sociais, uma fotografia em que o Kikas está a defender o Yao Ming, e aquilo é engraçado. O Kikas parece um anãozinho ali. Não, parece uma miniatura. O Yao Ming é enorme. O Yao Ming tem 2,26 metros. Ele não é só alto, também tem uma envergadura muito grande. Exatamente, ele é enorme. E não foi fácil. No Mundial de Indianápolis, nós acho que fizemos todo o tipo de defesa. E a China apenas fazia uma coisa, ia para o contra-ataque, esperava o Yao Ming, faziam um bloqueio na bola e atiravam a bola para o cesto, que é o famoso passe alley-oop, e nós parecíamos ali formigas ao lado dele. Não é tudo. Vamos só ver qual é a surpresa que temos para si também. O Kikas é uma pessoa muito querida. Houve umas pessoas que efetivamente preferiram aqui algumas palavras assim. Vamos ver, vamos rolar a VT, por favor. Rola a VT. Olá, eu sou eu, a mana mais velha.
quero dizer, entre nós, Caçu, tudo bem? Kikas, hoje estou aqui para falar um pouco de ti. O que é que tu és para mim? Olha, tu para mim és um irmão muito especial. Muito, 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 que só nós dois soubemos. É assim, enquanto foste um jogador, quer dizer, não te esqueças que para ser jogador foi graças a mim, não te esqueças. Mas pronto, essa é uma outra história. Quem quiser que pergunte a ti. É assim, quando foste jogador, foste um bom jogador, nós sempre te apoiamos, tanto aqui no bairro, com os teus amigos, os teus vizinhos, sempre foram pessoas que sempre te acompanharam, e pessoas amigas, sempre, sempre, sempre. Tu és uma pessoa queridíssima, queridíssima, que eu fico sem palavras. Enfim, agora, meu irmão, bola para frente, agora és dirigente, como tu disseste, Lúcia, agora eu sou dirigente. Porta livre. Estamos juntos, basquete, bola para frente, eu tudo que eu desejo, tá? Muitas felicidades, um beijo grande da tua querida amiga e companheira Ducha. Beijo. Tchau, bro. Beijo. Oi, bro. É tudo. Olha lá. Ainda bem que me pediram para falar sobre ti, porque falar do Kikas é fácil. Que tens uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa maravilhosa, bom coração, amigo, és um irmão muito amigo, como foste filho amigo também dos pais, que hoje não estão aqui, mas sabes muito bem que foste o orgulho deles e continuarás a ser. Como desportista, foste incrível, tiveste lá um bocadinho, não foste, acho que demonstraste tudo o que tinhas de demonstrar, foste o que tiveste que ser, empenhaste, agora estás noutra fase, melhora, porque tens um longo caminho pela frente, um longo futuro pela frente, agora é só brilhar a cada dia que passa. Porque tens muitos motivos para brilhar e ser feliz, meu irmão. A vida ainda há de te dar muito. Não se parou por aqui. Te amo. Beijo, beijo, também te amo. Pois é, esta é a minha família, são as minhas duas irmãs, tenho mais uma irmã e dois irmãos. Para dizer o quê? Eu sou alguém muito ligado mesmo à família, desde os meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, hoje sou pai também, os meus filhos, e portanto sou muito ligado a eles mesmo e tento sempre que posso e a todo momento estar ao lado da minha família, principalmente os meus filhos, portanto aqui vai um beijo para eles e dizer que o papá os ama muito, o Kelvin e a Kissy em especial. E a Celeste. Pois é, Kikas, agora falando um bocadinho sobre o próprio basquetebol em si, o Kikas daquelas shows que contribuiu com 6 títulos para Angola. Hoje o basquetebol vive um momento não muito bom. O que acha que nós devemos fazer para melhorar? Exatamente. O quadro do basquetebol nacional neste momento não é bom. Nós precisamos de resgatar aquilo que a modalidade conquistou no passado. A tal hegemonia. Exatamente, mas para isso primeiro passo, nós precisamos estar unidos. Mesmo precisamos estar unidos, precisamos de falar de basquetebol, precisamos de falar a mesma palavra, a mesma língua. E neste momento nós não estamos a falar a mesma língua. Neste momento nós pensamos em lideranças, nós pensamos que a gestão B, que a gestão A é melhor que a gestão B, pensamos que a gestão B é pior que a gestão C e, portanto, enquanto nós tivermos mentalidades diferentes, em que, por exemplo, a associação da província X pode ser a associação líder do basquetebol de Angola. Não, nós temos que nos sentar, nós temos que nos unir, nós temos que criar políticas para o basquetebol, definir
qual é a linha orientadora que nós vamos seguir e temos que seguir esta linha. Infelizmente, perdão, estamos mesmo no final. Gostava agora de dizer que palavras deixa para aquelas pessoas que querem praticar basquetebol, que gostavam de praticar. Também o que é que tem a dizer para aquelas pessoas que efetivamente pensam entrar para o dirigismo desportivo, especialmente no cadeirão máximo do basquetebol, que é a Federação Angolana. Sabemos que dentro de 6, 7 meses haverá pleito eleitoral. O que é que deixa para essas pessoas? O que essas pessoas podem fazer para que efetivamente possamos também ter aqui um basquetebol de nível? Bem, primeiro, como eu já disse, temos que falar a mesma língua, temos que falar basquetebol e temos que acreditar que temos pessoas capazes no país de liderar, de levar o nome basquetebol ao bom porto, e que aquelas pessoas que realmente gostam, aquelas pessoas que realmente conhecem a modalidade, que devem se juntar a nós, aos clubes, às federações e contribuir. E, portanto, o meu maior conselho é que, e eu deixo aqui um apelo aos órgãos de direito que trabalhem ou que façam o desporto escolar funcionar, por favor. Criem políticas, criem formas do desporto escolar funcionar. Pois é, Kikas, muito obrigado, muito obrigado. Infelizmente o tempo é aqui o nosso maior inimigo. Nós, o programa Na Quadra com as Estrelas, temos aqui este galardão de mérito a oferecer ao Kikas por tudo o que fez e vem fazendo. E muito obrigado, Kika, por ter feito a mim e muitos angolanos sorrir e regozijarem-se por os seus triplos, os seus tampões e aqueles smashes afundados, e também de ver aquela luta interessante com Yao Ming e ter ganho o jogo com Yao Ming. Kikas, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado mesmo. Galardão de mérito, sim senhora. Obrigado. Acima de tudo, como eu disse no início, é uma honra estar aqui, estar sentado diante de ti. É sinal que algo no passado foi feito, algo de bom, algo de positivo foi feito no passado e foi bem feito. Isto demonstra que somos capazes e podemos levar Angola para frente com dedicação, compromisso e, acima de tudo, respeito. Podemos levar Angola para frente. Muito obrigado. Obrigado. Pois é, estamos no fim. Foi essa conversa boa com Joaquim Gomes Kikas, o grande poste principal da Seleção Nacional do 1º de agosto. Estamos juntos. Até o próximo programa.